Olá, que bom ter sua companhia. Está começando mais um Virtude da Fé. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Louvemos ao Senhor. Deus nos fez comunidade para vivermos como irmãos, braços dados, todos juntos, caminhamos sem parar. Jesus Cristo vai conosco, Ele é jovem como nós, louvemos ao Senhor. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Louvemos ao Senhor. Queridos jovens, ficarei feliz vendo-vos correr mais rápido do que os lentos e medrosos. Correi atraídos por aquele rosto tão amado, que adoramos na Sagrada Eucaristia e reconhecemos na carne do irmão que sofre. O Espírito Santo vos impulsione nesta corrida para a frente. A Igreja precisa do vosso ímpeto, das vossas intuições, da vossa fé. Nós temos necessidade disto. E quando chegarmos aonde nós ainda não chegamos, tende a paciência de esperar por nós. São com essas palavras do Papa Francisco, na exortação apostólica Christus Vivit aos jovens de 2019, que iniciamos o programa de hoje. O tema do nosso bate-papo é a fé nos movimentos jovens. E o nosso convidado é ele, Tássio Leite, que é designer gráfico e coordenador do Grupo Fanuel. Cássio, seja muito bem-vindo. Obrigado por ter aceitado o nosso convite, viu, Tássio? Seja muito bem-vindo. Ô, Juninho, eu que agradeço o convite, é uma grande alegria estar aqui participando do programa. Fico muito feliz e muito honrado de poder falar um pouquinho sobre esse tema que eu tanto amo, que é a juventude, já há alguns anos trabalhando com jovens, e para mim é sempre uma alegria falar sobre a juventude e falar para a juventude. Bacana demais, Tássio. É desafiador e ao mesmo tempo encantador, né? Porque o jovem tem uma força única, né, irmão? Exatamente, o jovem sempre é um desafio novo, né? Eu já há alguns anos tenho trabalhado com jovens e nunca se esgota a criatividade, porque a gente tem sempre que estar pensando, entendendo a realidade, né? O jovem muda muito rápido e às vezes a gente que já não é mais tão jovem assim, precisa entender e se adaptar à linguagem dele para poder chegar até ele, né? O nosso telespectador tá te vendo aí com essa cara de menino, pode parar com isso, você tá muito novo ainda. Mas me conta. Conta aí pra gente, Tássio, sobre o Grupo Fanuel. Como é que surge o Grupo Fanuel? Por que esse nome, né? Explica para nós o que é Fanuel, dá aí pra gente uma panorâmica do que é o Fanuel. Claro. O Fanuel, ele é um grupo de jovens que ele surgiu lá em 1999, visto uma necessidade pastoral. O que acontece? O interessante do Fanuel foi que ele surgiu por interesse da própria juventude. Havia alguns jovens crismandos na paróquia, eles estavam encerrando a crisma, né? E todas as paróquias enfrentam o desafio do pós-crisma, né? Que eles brincam que crismou, o jovem nunca mais volta na igreja, né? E surgiu esse desafio de como manter os jovens dentro da igreja no pós-crisma. E os próprios
próprios jovens procuraram, na época, o padre Alexandre, conversaram com ele e falaram: ô padre, a gente queria dar continuidade à nossa crisma, a gente queria ter algo além da crisma. E eles começaram esse projeto, né, que se chamava pós-crisma, né, ainda não tinha um nome oficial. E aí, com o tempo, com as orações dos jovens, eles encontraram essa palavra que está lá em Gênesis, né, que fala, que significa onde vi a face de Deus. Então, eles criaram um grupo de jovens Fanuel com esse significado, que ali era um lugar que a juventude poderia ver a face de Deus. Então, lá em 1999, esses jovens começaram essa caminhada, e depois disso o Fanuel foi se desenvolvendo, né, ao longo dos anos, cada dia com novos projetos, né? A gente foi vendo as necessidades da juventude e criando novos projetos dentro do próprio Fanuel, né? Então, foram surgindo diversos subgrupos, né? Então, iniciou com esse pós-crisma, depois veio a perseverança para jovens de 10 a 15 anos, depois a crisma em si foi assumida pela juventude, o pós-crisma ganhou o nome de Grupo de Oração e Formação Fanuel, e depois a gente ainda criou também um grupo de adultos, que hoje também é o Master, que é um grupo para jovens, né, que já não são mais tão jovens, né, jovens que estão aí entrando no mercado de trabalho, formando na faculdade. Então a gente viu todas as necessidades da juventude e fomos criando projetos que envolvessem toda a juventude. Que legal, Tássio. É certamente um desafio, mas vocês conseguiram ampliar bastante e chegar a crianças, chegar a adultos. Então, assim, é aquela juventude também, tem gente que está com a juventude acumulada, né? E a juventude não se perde, né? Essa alegria de viver precisa acontecer em qualquer estágio da nossa vida. Exatamente, a juventude, o importante é manter sempre o espírito jovem, né? Especialmente na fé, na caminhada da fé, nunca perder o ânimo, né? E o jovem tem essa coisa de incendiar o coração, né? E esse é o nosso objetivo, tentar incendiar o coração independente da idade, né? Então eu acho que tanto para até para as pessoas às vezes que já nem têm a idade do Fanuel, pessoas muito mais velhas, às vezes veem os jovens na igreja e aquilo ali traz um incentivo para a pessoa continuar também, né? Traz, quando você vê a juventude engajada, envolvida dentro de uma paróquia, você sente vontade também de estar ali presente, né? Então, uma vez uma pessoa brincou que ela falou assim que os jovens, eles são como se fossem o sangue que corre na igreja, né? Então, a igreja é aquele coração que bate e os jovens são aquele sangue que circula, né? Que faz aquela igreja se manter viva. Então, eu acho que quanto mais jovem está envolvido na igreja, mais a igreja pulsa, viva, né? Nos corações das pessoas. Agora, Tássio, como trabalhar e até mesmo despertar a fé nessa juventude que hoje tem tantas distrações, e aí eu não digo aqui de modo pejorativo, não, tem tantas distrações boas, tem ruins também, mas como é que trabalha a fé com esses jovens? Como é que desperta esse desejo de estar inserido numa comunidade? Sim, esse é o nosso grande desafio, né? O jovem, como eu disse, ele muda muito rápido. Então a gente tem que acompanhar essa mudança do jovem, né? Então a gente tem que saber falar na linguagem dele. A gente encontrou uma forma que é o jovem falar para jovem. A gente entende que o jovem é quem entende o jovem, e os jovens verem outros jovens falando, aquilo incentiva com que eles continuem, porque aquilo traz os mesmos problemas, os mesmos conflitos, as mesmas situações. Então o jovem precisa de pessoas que estão vivendo as mesmas coisas que eles. E a gente tem essa linguagem de trazer para eles a Bíblia, trazer para eles a palavra, trazer para eles testemunhos, de uma maneira que eles compreendam, trazendo com exemplos que eles compreendam, trazendo com exemplos simples do cotidiano e da realidade deles, né? Eu acho que a gente tem sempre que pensar na linguagem. Eu acho que a gente nunca muda a palavra, a gente nunca muda a verdade, a gente nunca muda Jesus, mas a gente coloca ele nos exemplos e no meio daquelas pessoas da realidade que eles estão hoje, né? Vivendo hoje. Então, por exemplo, o Fanuel que trabalha desde os 10 anos de idade até ali, pessoas de 35 anos que estão frequentando o grupo, a gente tem que entender a realidade deles e falar de Jesus dentro da realidade deles, porque um jovem de 10 anos, ele não tem a mesma compreensão de vida que um jovem de 15. Só esses 5 anos de diferença já são enormes, né? Então a gente tem que saber ir falando a linguagem dentro do que cada um entende, né? Então, para um jovem, a gente trabalha de uma maneira mais lúdica, para uma criança, né, de 10 anos, uma maneira mais lúdica, exemplos lúdicos, coisas do cotidiano deles, às vezes pegar um exemplo de um filme, de um desenho, alguma coisa que está dentro da realidade deles. E o jovem adulto, né, aquele jovem que já está ali no mercado de trabalho, a gente tem que falar também sobre isso, os desafios do mercado de trabalho, manter a fé diante dos desafios do mercado de trabalho, namoro, todos esses sentidos da nossa realidade, a gente tenta contemplar dentro da nossa pregação, né? Falar sobre a realidade deles e inserir Jesus dentro daquela realidade.
Muito bom. Você falava aí do sacramento do crisma. Eu me recordei aqui de um bispo salesiano, que foi até bispo auxiliar na Arquidiocese de Belo Horizonte, Dom Décio, e ele contava a história dos padres idosos que queriam tirar os morcegos da igreja. Você sabe esse caso, não? Conheço. É É, exatamente. os padres fizeram de tudo, meu amigo, botaram até fogo lá no quarto, os morcegos iam e voltavam. E aí um padre lá, já mais experiente, falou assim, não, eu resolvi o problema, eu dei um diploma de crisma para cada um, eles nunca mais voltaram. Na hora que crisma nunca mais Não aparece, é volta. sempre assim. Mas não é a É o realidade que grande vocês estão desafio. vivendo lá no Fanuel, né? Até deixa essa dica, né, para as paróquias, para as comunidades que têm essa dificuldade de atrair o jovem. Como é que vocês têm atraído o jovem para a participação na igreja? Esse também é outro grande desafio, né? Porque o jovem, ele é muito inflamado, porém ele precisa ter interesse para ele se envolver em qualquer coisa. A gente precisa despertar o interesse. O jovem, quando ele se envolve, não existe nada que se compare. Quando o jovem se envolve, ele faz tudo, Legal. ele se envolve em tudo, ele deseja fazer tudo. E o jovem tem esse fogo, esse amor, esse ardor no coração mesmo. Então, o desafio é justamente fazer com que ele goste, com que ele se empolgue com aquilo ali, né? E isso que faz com que o jovem continue dentro do processo da igreja, né? Então, a gente precisa sempre estar envolvendo. E uma coisa que eu vejo que muitas vezes as pessoas diminuem um pouco, especialmente hoje, nós temos que pensar em dois lados, né? A evangelização e o lado pastoral. Quando a gente junta esses dois projetos, as coisas funcionam, porque às vezes tem paróquias que pensam única e exclusivamente no lado da evangelização, o que, sem sombra de dúvida, são dois braços que não podem andar um sem o outro. A evangelização, que é a catequese, ensinar o jovem sobre a igreja, ensinar o jovem sobre a fé, ensinar o jovem sobre a virtude. Mas a catequese, muitas vezes, ela não atinge o seu objetivo se a parte pastoral falha. Então, a gente precisa ter a parte pastoral de envolver o jovem na comunidade. A gente precisa ter a parte pastoral de envolver o jovem nas atividades da paróquia. Nós precisamos colocar o jovem ativo dentro da igreja, criar amizades dentro da igreja. Então, os dois pontos são extremamente importantes. Não adianta a gente focar na catequese e o jovem, depois disso, depois que aprende tudo, vai embora e nunca mais volta, se ele não criou laços, né? Então, a gente tem que valorizar esses dois pontos, a evangelização e o lado pastoral, envolvê-lo nas pastorais da paróquia, envolvê-lo nas atividades da paróquia. O jovem, ele é isso, ele é disposto, ele gosta de fazer. Então, quando você dá o desafio para eles se transformam, sabe? Então, envolvê-los nas pastorais que fazem serviços sociais na paróquia, envolvê-lo no trabalho pastoral da acolhida, envolvê-lo no trabalho pastoral da leitura, envolvê-lo no trabalho pastoral em geral, criar amizades e incentivar que eles desenvolvam amizades sadias dentro da igreja, porque é isso, os pais que são pais de adolescentes sabem que são sempre as amizades que vão levar o jovem para algum lugar, e se o jovem cria amizades e laços dentro da igreja, esses laços vão levá-lo, né, para o caminho da fé, para o caminho da espiritualidade. Ele não Então aguenta eu acho que ficar quieto, né, Tássio? Hã? Ele não aguenta ficar quieto, não. O jovem não Não aguenta ficar quieto, aguenta. não. Não aguenta. Você Ó, botar o jovem dentro de uma salinha, ele fica desesperado. Uma hora fica. ele começa a ficar agitado, começa a passar a cabeça, você já vê que o jovem já tá doido para ir embora dali, não É. adianta. Do seu coração ficará tão fechado a Cristo, insistindo em dizer não. Que orgulho é esse, amigo? O seu ódio, sua solidão não o deixa ver o caminho que conduz para a salvação e se perde por entre espinhos. Deus é a paz que você procura, não importa a sua situação, Ele o chama a toda hora. Dê ao menos uma resposta. Deus é a paz que você procura, não importa a sua situação, Ele o chama a toda hora. Dê ao menos uma resposta. Na, 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 na.
Estamos de volta com o Virtude da Fé. No bloco anterior, nós iniciamos uma conversa com o Tássio Leite sobre a fé nos movimentos jovens. Mas antes de continuarmos com o assunto, eu vou ler essa passagem que está na primeira carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 12. Que ninguém te despreze por seres jovem. Ao contrário, mostra-te um modelo para os fiéis pela palavra, pela conduta, pelo amor, pela fé e pela pureza. Tássio, não dá para desprezar o jovem, tem que trazer o jovem para perto, Tássio. Exatamente, o jovem ele sempre nos ensina muito, sabe? Eu já cansei de achar que sabia demais, às vezes eu estou conversando ali com uma criança de 10 anos de idade, às vezes aquela criança te dá uma palavra que traz um calor ao seu coração, que você fala, nossa, por tanto tempo eu procurei essa resposta e ela veio da boca de uma criança que eu nunca esperava. Eu acho que o jovem, Deus usa em especial os jovens, eu acho que o amor com que o jovem faz as coisas transforma a igreja. Então eu acho que a gente nunca pode desprezar o jovem, tem que ouvir o que o jovem tem a dizer, porque é justamente a forma de trazê-lo para a igreja, né? É saber o que eles estão vivendo, o que eles estão sentindo e saber falar sobre isso, né? Então a beleza de ouvir o jovem, de conhecer o jovem, inflama o coração de todo mundo que está envolvido, que está trabalhando ali naquela área da juventude. Ô, Tássio, é verdade que os jovens eles estão desinteressados com a fé? Você faz essa avaliação? E se sim, o que a gente tem que fazer para que eles se interessem? É muito interessante, sabe, Juninho, o que tem acontecido hoje, que eu percebo na juventude, especialmente de uns anos para cá, que ele perdeu a capacidade da transcendência, sabe? O jovem de hoje, ele não está conseguindo mais entender que existe algo para além da realidade dele. E é muito difícil você alcançar o coração dele, porque justamente ele não consegue sair de si, ele não consegue pensar em Deus, ele não consegue elevar o próprio coração. Eu tenho percebido isso na nossa geração, a geração na minha geração, a gente via que todo mundo tinha alguém religioso em casa. Hoje em dia, você vê jovens que estão chegando aí com 10, 15 anos, eles não têm ninguém, absolutamente ninguém na família que seja religioso. Absolutamente ninguém. Muitos jovens não sabem o que é um terço. Eu já tive um jovem que, quando a gente falou para ele, ele estava vindo para a Crisma, e a gente perguntou para ele se ele sabia quem era Jesus, e ele não sabia, ele nunca tinha ouvido falar. Eu achei aquilo, assim, para mim foi algo surpreendente, mas ele realmente nunca tinha ouvido falar sobre o nome de Jesus, ele não sabia quem era essa pessoa. Então eu tenho visto que cada vez mais o jovem, ele não sabe a transcendência, ele não conhece a transcendência. Então tem sido cada vez mais um desafio ensiná-lo e elevá-lo para além dessa realidade do mundo, né? O jovem, ele é muito carnal, né? O jovem gosta de sentir, de experimentar, de ser tocado. E a ideia da transcendência para ele está cada vez mais distante. Então, um dos grandes desafios hoje para lidar com a juventude é mostrar para o jovem que existe algo para além da nossa realidade. Eu acho que esse é o grande desafio hoje, é ensinar o jovem que existe a transcendência e que ele pode elevar o seu coração para além de si mesmo e ter um encontro verdadeiro e pessoal com Deus. Talvez levá-lo a fazer a primeira experiência, né, Tássio? Porque, por exemplo, se ele cai lá no Grupo Fanuel e faz a primeira experiência, a tendência de se encantar e encher o coração é muito grande. Exato. Esse encontro pessoal, né, que a gente fala, o encontro pessoal com Deus, ele é o primeiro desafio, né, mostrar para o jovem essa transcendência e fazer com que ele experimente, com que ele compreenda esse amor que Deus tem por ele, esse chamado que Deus tem para ele, mostrar para ele que existe uma fé, que existe um caminho, um chamado a ele a transformar o próprio coração, ensinar para ele as virtudes, ensinar para ele que ele pode atingir um grau de espiritualidade, né? Falar de espiritualidade hoje já é muito difícil, já sempre foi difícil, mas eu vejo que esse desafio de mostrar para o jovem que ele pode alcançar uma virtude espiritual tem sido muito difícil, sabe? Ensinar para ele como se reza, sabe? Às vezes a gente tem que ir no beabá mesmo, falar assim, olha, você sabe rezar um terço? Não, vamos ensinar como se reza um terço, vamos ensinar como se faz uma oração, sabe? Como que você pode colocar suas mãos unidas, fechar seu olho e fazer uma oração, porque nem isso hoje em dia mais o jovem conhece. Muito bem. Ô, Tássio, eu queria primeiro te agradecer pela sua presença, está sendo muito legal esse bate-papo, mas você desse aí a sua mensagem final e fizesse o convite para quem está assistindo, para os jovens que vão ter acesso a esse programa, para que possam encontrar o Fanuel, né?
Ótimo, obrigado. Eu quero agradecer muito o convite. É sempre uma alegria para mim, como eu disse, falar da juventude, estar com a juventude. Eu amo esse trabalho e eu acho assim que isso me faz jovem também. Muitas vezes estar no meio dos jovens me faz jovem. Eu me disfarço no meio da juventude ali, fingindo que eu ainda tenho uma juventude muito forte e ardente no meu coração. Isso incendeia a minha vontade sempre de descobrir mais, de aprender mais e de estar mais envolvido na igreja. E eu faço esse convite para todos vocês que querem conhecer o nosso projeto, é o Projeto Jovem Fanuel. Nós temos um trabalho muito grande de evangelização hoje. Nós temos aí mais de 800 pessoas que passam semanalmente entre as idades dos nossos grupos. Então, é um trabalho grande, é um trabalho muito bonito, feito com a juventude. São jovens falando para jovens. Você vai chegar lá no Fanuel, você vai ver que os pregadores são jovens, os catequistas são jovens, todo mundo ali envolvido gosta da juventude, fala a linguagem da juventude. Então, eu faço esse convite. Se você está assistindo o programa, você está procurando um lugar, você está procurando conhecer mais sobre a fé, vem conhecer o Projeto Jovem Fanuel. O nosso trabalho é nesse trabalho que nós trabalhamos a evangelização, a acolhida, a parte pastoral. Você com certeza logo vai se ver envolvido em algum projeto de evangelização e logo estará sendo um jovem que evangeliza jovens. E isso é o nosso grande objetivo, né? Gastar a nossa juventude com as pessoas que ainda não ouviram o chamado, né? Deus chama a todos a serem ministros da palavra, Deus chama a todos a serem evangelizadores. E você, jovem, tem o fogo, o ardor do coração de levar a palavra a todos os lugares. Você pode chegar a lugares onde a palavra talvez nunca chegasse. Você pode chegar nas escolas, na faculdade, você pode chegar no trabalho, você pode chegar em lugares que talvez a palavra não chegaria. E você pode ser essa fonte de evangelização. Então, acredite no seu potencial de levar Jesus para todos os corações, porque esse é o nosso chamado. Nosso grande chamado é sermos ministros do evangelho, né? Levarmos a palavra de Jesus aonde quer que estivermos, tenha a idade que for e seja no lugar que for. Valeu demais, tá? Deus te abençoe muito nessa missão. E nós chegamos ao fim de mais um programa Virtude da Fé. Muito obrigado pela sua companhia e na próxima edição nós vamos falar sobre a relação entre a fé e a família. Até lá. Eu venho do sul e do norte, do oeste e do leste, de todo lugar. Estrada da vida eu percorro, levando socorro a quem precisar. Assunto de paz é meu forte, eu cruzo montanhas e vou aprender. O mundo não me satisfaz, o que eu quero é a paz, o que eu quero é viver. No peito eu levo uma cruz, no meu coração o que disse Jesus. No peito eu levo uma cruz, no meu coração o que disse Jesus. Sei que eu já tenho a imagem da maturidade de quem já viveu. O homem foi crucificado por ter ensinado a gente a viver.